Eu creio que nenhuma frase resume tão bem um processo de estudo eficiente e organizado do que esta que eu vou falar para vocês. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos, e muita gente vem me perguntar: professor, me dá uma dica de estudo, como que eu posso estudar bem, como que eu posso ir bem na prova? Tem gente que fala: não, vou fazer a Caixa Econômica, me dá uma dica de ouro. Como se eu conseguisse resumir tudo, como se eu conseguisse resumir o processo de estudar em poucas palavras. É quase impossível isso. Mas há uma frase que eu acho que resume muito do que é um excelente processo de estudo. O que é você estudar bem, o que é você pensar o estudo da melhor maneira possível. E essa frase, esse mantra é: matéria estudada é matéria praticada. E eu quero explicar essa frase hoje, quero te convencer que você precisa aplicar os princípios dessa frase: matéria estudada é matéria praticada. Primeiro ponto que eu quero colocar para você. Eu coloquei que matéria estudada é matéria praticada e até fiz um vídeo semana passada sobre a questão do estudo só por questões ou do estudo reverso, né? E como eu prefiro um estudo clássico, né? Então, ele pressupõe aqui uma organização. Veja, eu não estou falando só da importância de exercícios pelo praticado, mas ele pressupõe uma organização de você primeiro estudar e depois fazer exercício. E veja, estudar é o momento mais importante do teu estudo. Né? Tanto que você fala estudar, a pessoa já imagina alguém estudando, né? Já imagina alguém lendo ou até assistindo uma aula. E depois ele pressupõe a prática. Então ele coloca aqui 2 momentos. Então nós estamos falando de uma organização de estudo. Mas é mais do que isso, porque nós estamos falando também de uma maneira da gente verificar aquilo que foi realmente vencido dentro de uma perspectiva digital. Porque muita gente fala assim: eu li e assisti a aula e eu estudei. Não, você não estudou. Precisa da prática, precisa de fazer as questões. Então a gente está colocando aqui um novo elemento que é crucial para você verificar se seu estudo foi bom. E depois você vai verificar colocando índices, né? Eu tenho vários vídeos aqui, vou deixar aqui um na descrição sobre percentuais de acerto dentro do teu estudo. Então, são esses 2 pontos. Mas eu quero falar principalmente aqui sobre a importância do exercício e em que momento que o exercício é importante. Exercício é fundamental. Os testes, eles são essenciais de quem estuda para concurso. Essencial, primeiro, do ponto de vista científico, né? Evocar informações é um processo que a gente chama de ativo e ele é fundamental para você lembrar. Ele é bem diferente de você ler um texto, que ele é uma coisa passiva. Por quê? O texto está fora, você está apenas lendo aquilo. Você pode até ler sem entender o que está escrito ali. Você pode ler em russo, né? Você, quando está fazendo exercício, você está buscando dentro da cabeça. E quando você está lendo, você está buscando algo fora. Então essa evocação, essa recordação ativa, ela é fundamental para a aprendizagem. Fundamental. Aliás, existem assim muitos estudos, mas muitos estudos que indicam o quanto é importante os exercícios. Eu vou falar 2 rapidamente para vocês, tá? Primeiro estudo, eles fizeram testes, fizeram a pessoa reler, fizeram a pessoa fazer o que ela quisesse, né? Fazer nenhuma prática para estudar alguns conteúdos. E daí eles foram verificar os resultados. Primeiro, das questões que eram repetidas, né? Então, normalmente quando você vai estudar para concurso, muita coisa que cai na prova já foi repetida em algum lugar. É difícil algo inédito ou totalmente inédito. E as questões novas, questões que realmente não eram repetidas. E olha o resultado que você vai ver aqui na tela, né? Um estudo feito lá por McDaniel em 2012. Olha o quanto, e o preto é o que foi feito por meio de prática. Então, assim, a prática sempre é o melhor caminho. Fizeram também outra pesquisa com 139 alunos do 8º ano do ensino fundamental em Columbia, em Illinois, lá nos Estados Unidos. E eles colocaram as pessoas para uma parte estudar por meio de prática, por meio de testes, e outra por revisão, por releitura. E adivinhe qual foi a nota? Nota de teste A, lá eles têm essa índice, né? E nota média de quem só fez releitura C. Então, testes são fundamentais. E muita gente fala: eu acho o teste fundamental. Você está falando nada de novo. Daí você vai olhar o estudo do cara, o cara fica 50% do tempo fazendo resumo. Meu irmão, resumo não é eficiente. Não tem nenhum estudo que indique que resumos são eficientes. Além disso, eles tomam o seu tempo. E tem gente que gasta a maior parte do tempo
Resumindo, e daí falar, eu sei que teste é importante, eu sei que fazer exercício é importante, mas por que você gasta tanto tempo em algo que não é tão eficiente no teu estudo? Além disso, além de ter essa retenção, fixação de conteúdo, você melhora a velocidade de resolução de prova, porque você fica familiarizado com a linguagem da banca, que é outro ponto importante. Você vai fazer questões que são iguais ou muito semelhantes. Isso daqui é muito normal acontecer. As bancas, às vezes, elas não têm onde correr, elas realmente repetem questões. Você vai usar um instrumento de revisão, porque quando você fala em memorização, né, você memorizar e reter conteúdo, você está revisando. Você vai entender o que cai no teu concurso. Eu faço resumo, e resumo o que é mais importante. O que é mais importante, só tem uma pessoa que vai dizer, a banca. E ela demonstra isso por meio das questões. E também, nos testes, você vai pegar novas abordagens. Existem cursos que são ruins, existem materiais que são incompletos, e vira e mexe eu me deparo com novas abordagens. As questões também ensinam, olha isso. Então elas são essenciais. Mas daí você fala, mas que momento que eu devo fazer exercícios? Pessoal, este é um erro que eu acho muito, muito constante. Porque existem dois tipos de erros que eu verifico. E aqui o mantra ganha um sentido organizacional. Não só da importância do estudo, como da importância do exercício em momentos corretos. Então, o primeiro erro, a pessoa deixa tudo para fazer no sábado. Então, a pessoa deixa tudo para fazer em um dia da semana. Esse daqui é o erro clássico, e eu já vi muitos alunos. Eu acho o exercício muito importante. Eu deixo um dia da minha semana para fazer exercício. Errado. Errado, e eu vou mostrar por quê. Primeiro ponto que eu quero colocar. Se você olhar aqui esse estudo que eu fiz, essa pesquisa que eu fiz inédita no Brasil, do pessoal que foi aprovado na PRF, eu perguntei quantas questões eles faziam. E você vai ver aqui uma variedade de respostas, mas o maior grupo, ali entre 10 mil e 20 mil. Vamos contabilizar aqui que 15 mil é a média de tudo isso daqui. 15 mil questões quem é aprovado faz, no estilo CESP. Se você for contar 15 mil questões e contar um ano inteiro, vai dar 41 questões por dia, dividido lá por 365. 41 questões por dia. Veja, não é muito. Em um ano, se você fizer 41 questões por dia, você está igual a um aprovado. Olha como não é muito. Agora, se você fizer um dia por semana, nesse dia você vai ter que fazer 288 questões. É muita questão para fazer num dia. É muita questão. Você tem que estudar muito em um dia. Então, eu acho equivocado isso. Até porque a questão, ela é uma maneira de você entender o conteúdo. Então, toda vez que você está aprendendo um conteúdo, você precisa fazer as questões logo depois. Mas isso vai viciar o resultado. De certa forma vicia, né? Você acabou de aprender, você está com aquilo muito fresco. Porém, é necessário você entender que as questões, elas ajudam você a aprender o conteúdo. Veja, uma coisa é você aprender um princípio de direito administrativo. Princípio da impessoalidade, né? Todos são iguais juridicamente. Bonito isso. Você entendeu? Todos são iguais juridicamente perante a administração. Agora vamos ver frente a uma questão. Há uma pessoa que chega numa repartição pública e é tratado no seu pleito de maneira displicente, enquanto outra mais rica. Entendeu? Ele está colocando uma situação e depois vai perguntar. Aqui ofendeu o princípio da impessoalidade. Veja, nessa questão você vai ter que entender na prática aquilo que foi ensinado na teoria. E você vai verificar se realmente você entendeu. Às vezes a gente joga numa coisa chamada ilusão de competência. Você acha que entendeu, mas não entendeu. Quantas vezes você acha que pegou muito conteúdo e as questões mostram que você está equivocado? Ou até o contrário. Então, as questões, elas não são só algo para você fazer, para você ver como que você está saindo na prova, para você verificar o teu índice de acerto, mas também para você ver se você aprendeu, ou para você aprender, para você falar, nossa, olha, esse exemplo aqui que eu estou dando nessa questão, ele corresponde ao princípio da impessoalidade. Ou não, ele corresponde ao princípio da moralidade, e ele vai ajudar você a ajustar as coisas na sua cabeça. Então, as questões, elas fazem parte do aprendizado também. A matéria estudada, ela só pode ser considerada se você passou pela barreira das questões. E da barreira com um percentual mínimo. Eu acho interessante você colocar isso para você passar de outro ponto. Então tem esse primeiro erro,
que a pessoa quer fazer as questões em um dia da semana, e é muitas questões para fazer na semana, e às vezes a pessoa falha, sábado ela tem um compromisso, ela vai estragar a semana porque ela não fez questões. E tem um outro erro também. A pessoa ela estuda tudo e depois vai fazer questões. Imagine, você não aprendeu o princípio da impessoalidade, porque você não enfrentou aquele princípio na prática, né? É como você aprender a pilotar um avião só usando o manual. Fala, nossa, eu sei, eu li todo o manual, mas e a prática? Como que você vai lidar com a prática? Como que você vai lidar com as perguntas, com os casos práticos? E por isso é importante, matéria estudada é matéria praticada. Praticou a matéria, conseguiu um percentual bacana, daí você vai lá e marca no teu edital. Ah, mas eu quero estudar tudo e depois quero ler tudo, né? Quero assistir toda a aula e depois eu quero praticar. Pessoal, isso daí vai ser ineficiente. Não vou dizer que você não vai passar, né? Há pessoas que passam assim, mas é ineficiente. É interessante você intercalar estudo e prática, e a prática ser o portal para você passar para o próximo conteúdo. O que você acha de tudo isso daí? Deixa nos comentários e bora estudar, pessoal!